Magno Martins. Direto de Brasília. Entrevista. Bom, minha gente, aqui em Brasília, o prazer de rever o ex-ministro Osmar Terra, que reassumiu seu mandato na Câmara dos Deputados. Boa noite, ministro. Boa noite, Magno. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer aqui poder conversar contigo e falar especialmente para Pernambuco, para o povo do Nordeste aí, com grande prazer. O senhor foi crucificado lá atrás quando defendeu a cloroquina, quando disse que isso tinha um tratamento diferenciado ao que a oposição estava pregando em relação à Covid, mas parece que a situação está melhorando dentro daquilo que o senhor havia planejado e imaginado, né? Eu acho que, na verdade, se criou um medo na população, se apavorou muito a população, embora seja uma doença que pode matar e realmente morreram muitas pessoas, né? Mas ela é uma epidemia, uma pandemia que segue o trajeto das demais pandemias, ela não é diferente. A pandemia da gripe asiática, em 1957, morreram 3 milhões de pessoas, né, infelizmente. Nessa também já tem um número muito elevado de pessoas que vieram a falecer, mas a grande maioria das pessoas que pegam esse vírus, né, 99,6% das pessoas que pegam o vírus não morrem, né? Graças a Deus também, né? A gente tem que ver os dois lados nisso. Mas, infelizmente, tem uma parcela que morre e, em cima disso, criaram um pânico na população e que não permitia nem discutir o assunto do ponto de vista científico, né? As pandemias todas, elas começam muito rápido, elas em poucas semanas, elas contaminam um grande número de pessoas, porque ninguém tem defesa contra ela, ninguém tem anticorpos, né, contra esse vírus, já que é um vírus novo, e depois começa a diminuir. E normalmente termina em 14, 15 semanas. Todas as pandemias são assim, foi o que eu disse lá no início, né? O que aconteceu de diferente com esse vírus foi que ele sofreu mutações mais rápido do que os outros sofriam. E ele criou novas cepas. E essas cepas, então, voltaram a contaminar mais. Sempre é o mesmo vírus. A partir de Manaus, não foi? Não, antes já tinha ocorrido uma cepa no Rio de Janeiro, a P2, em novembro. Manaus foi em janeiro, né? Em novembro teve uma cepa P2 que levantou de novo o contágio. E depois em Manaus, aí a P1, que foi essa cepa que causou uma tragédia lá em Manaus, né? Uma quantidade muito grande de pessoas ao mesmo tempo sendo contaminadas, né? E que também já diminuiu e está indo para o fim, né? Eu imagino que agora não tem mais o que contaminar lá no Amazonas. Todas as pandemias terminam quando chega a uns 75% da população que tem tido contato com o vírus. Ou pelo contato com o vírus, pela infecção, ou pela vacina. Como nunca teve vacina em pandemia, a primeira vez que tem uma vacina, certamente a vacina vai contribuir para o fim da pandemia. Mas o contágio natural que as pessoas tiveram, e eu não defendo que as pessoas se contaminem, acho que todo mundo tem que se proteger contra o vírus, né? Mas não dessa forma de ficar em casa, trancado em casa. Trancado em casa aumenta o contágio, não diminui, né? Por que aumenta o contágio, as pessoas trancadas em casa? Porque uma parcela da população tem que sair todo dia de casa, não tem como não sair. O trabalho essencial, que chamam, o agronegócio, por exemplo, é trabalho essencial. Se parar o agronegócio, as pessoas morrem de fome, né? Se parar o atendimento médico, as equipes de saúde, os hospitais, as pessoas vão morrer sem atendimento. Se parar a segurança, se parar quem cuida da água, da luz, né? Então, se for fazer a conta na ponta do lápis, a construção civil, a indústria toda, a automobilística, não parou nunca. Então, se fizer a conta na ponta do lápis, vai ver que dezenas de milhões de pessoas saíram todo dia de casa para trabalhar e voltavam. Se ela voltava contaminada, a família toda aglomerada ali em casa, trancada em casa, ela contaminava todo mundo. Foi isso que aconteceu. Por isso que chegou a 500 e tantas mil mortes no Brasil. O contágio maior é em casa, não é nem na rua, é em casa. Nós podemos chegar a 1 milhão? Não, eu acredito que não, né? Nós vamos ter talvez um pouco mais, infelizmente, aí, mas a tendência da curva, a queda está sendo rápida agora, né? O número de casos está caindo todo dia. Por causa da vacinação.
Eu acho que é mais porque já contaminou tanta gente, já tem tanta gente com anticorpos, que isso força para baixo. A vacinação ajuda, mas se for ver na ponta do lápis, tem 15% da população vacinada hoje com 2 doses, 14% a 15%. Né? Mas já tem muito mais da metade da população brasileira já foi infectada. É só calcular o número de portadores assintomáticos. O governo está fazendo agora, o ministro Queiroga está fazendo um inquérito sorológico. Ele vai medir na população quem já teve contato com o vírus, quem tem anticorpos ou não. É uma pesquisa, tipo uma pesquisa eleitoral, assim, aleatória, né? Pega pessoas, faz o exame de sangue e vê se ele já teve contato com o vírus. A gente pode ter uma surpresa aí. Eu acredito que vai ter mais de 60% da população que já está infectada, já foi vacinada pelo vírus. E as pessoas que pegaram o vírus estão vacinadas. A vacina, o que é? Ela é o vírus. Se faz uma infecção controlada, com vírus morto, um vírus atenuado, para produzir anticorpos, para a pessoa ficar com defesas. Né? Isso é a vacina. Se a pessoa já pegou o vírus, ela está vacinada também. Então, se somam essas duas coisas, eu acho que o contingente é muito maior de pessoas que pegaram, tiveram contato com o vírus, foram infectadas, do que o número de pessoas que foi vacinada. Até o final do ano nós vamos ter um grande número, mas por enquanto ainda o número 15%, 20% não é suficiente para derrubar a curva do contágio. O que está derrubando a curva do contágio é a grande massa de pessoas que já teve contato com o vírus. Osmar Terra, porque a gente ouve muita gente dizendo isso é uma loteria, essa doença. Alguns são assintomáticos, outros têm com pouco sintoma e outros vão para a UTI e morrem. Você poderia dizer que realmente isso é sorte? Tem uma lógica, né? Os vírus cada um tem um padrão de um grupo de risco. Né? Eu coordenei o enfrentamento ao vírus H1N1, quando ele era uma pandemia também, quando entrou pelo Rio Grande do Sul, ele veio da gente, ele entrou no Brasil pelo Rio Grande do Sul, eu era o secretário de saúde. E é interessante porque naquela época as vítimas principais do vírus eram as mulheres grávidas e os obesos, e as crianças. Os idosos não pegavam. Os idosos que têm o organismo mais frágil não pegavam o vírus. Né? Depois se descobriu que quem nasceu antes de 1957, que viveu a pandemia da gripe asiática, ficou com anticorpos para esse vírus. Era o H2N2, esse era o H1N1, ficou com anticorpos para esse vírus. Nessa, são os idosos. O alvo principal, o número de mortes muito maior dos idosos. Então, se tu pegar, por exemplo, a Suécia, que não fechou nenhuma escola, não fechou nada, só orientou proteção individual, como as pessoas se cuidarem, a Suécia não morreu nenhuma criança abaixo de 15 anos de Covid. Nenhuma. É um absurdo as nossas escolas estarem fechadas mais de 300 dias, principalmente para os mais pobres. Os mais pobres não têm alternativas, não podem ter aula à distância, eles não têm equipamento de internet, eles não têm banda larga. Esses estão sofrendo muito mais. Aliás, sofreram muito mais com todo esse fica em casa, lockdown e quarentena, que não adiantou nada. Né? Não adiantou nada. Nós tivemos quem comandou a estratégia de enfrentamento à epidemia foram os governadores. O presidente foi impedido de fazer por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele não podia interferir na decisão dos governadores. Os governadores fecharam o país, fizeram lockdown, fizeram quarentena, assustaram com o fica em casa, não orientaram como é que as pessoas tinham que ter protocolo de segurança, inclusive em casa. Né? Os asilos foi o lugar que mais morreu gente. Não tinha protocolo de segurança para os asilos, né? Simplesmente ficar em casa e fechar a loja, botar culpa na loja do aumento de internação. Não tem nada a ver. As lojas não têm, as lojinhas, se as pessoas se cuidam, usam máscara, guardam distância, usam álcool gel e tal, elas não se contaminam em casa. Se vem uma pessoa do trabalho contaminada, senta na sala para ver a televisão, fica a menos de 1 metro da outra pessoa sem máscara. A máscara a campanha do Fica em Casa é para usar máscara só na rua, né? A pessoa chega em casa, tira a máscara e contamina todo mundo. Isso aí é tão óbvio, né? Mas se entrou num negacionismo, né? Se negou que esse fato estava acontecendo, né? E as pessoas se contaminam. Pode ver que são famílias inteiras que se internam ao mesmo tempo. No mesmo período de tempo, uma família inteira se contamina, né? E é assim que se repete, é uma aglomeração que se repete no país inteiro, dentro de casa. Então, o que eu acho que os governadores erraram, né? Não precisava ter feito isso. Se seguisse a política da Coreia, que testou bastante e não fechou nada, a política do Japão, que não fechou nada, a política da Suécia, que não fechou nada e orientou as pessoas, e orientou na direção também dos asilos,
nós teríamos menos mortes. Agora, o presidente Bolsonaro é acusado de genocida. Aqui ocorreram 500 mil mortes, mas nos Estados Unidos já ocorreram mais de 600 mil mortes. A gente não vê lá nos Estados Unidos chamarem o presidente americano de genocida. Por que isso acontece por aqui? Por uma prática da oposição de querer carimbar o presidente? Eu acho que a política infectou a ciência, né? Eu disse isso na CPI e repito. A política acabou infectando as pessoas que são contra o presidente, elas não estão preocupadas em resolver o problema ou entender o que está acontecendo, né? O governo da Argentina, por exemplo, aqui do lado, o presidente tinha poder de interferir. O Supremo de lá não impediu o presidente de ditar a política. Ele ditou a política e a Argentina praticamente está chegando a quase ao mesmo número de mortes que o Brasil. Ele é genocida? É genocida o primeiro-ministro da Inglaterra, que teve uma quantidade gigantesca de mortes lá? A Índia, o primeiro-ministro, com 400 mil, né? Não, e tu pega a proporção, né? Por exemplo, a Inglaterra tem 68 milhões de habitantes, o Brasil tem 211 mil, 212 mil. Na proporção, a diferença é muito pequena do número de mortes da Inglaterra para o Brasil. A Argentina, se fosse a mesma população do Brasil, com a mortalidade que tem na Argentina, seriam quase 500 mil. Ele é genocida? Todo mundo, é o vírus que está matando. Acho que todas as pessoas estão tentando fazer da melhor maneira que elas entendem. Mas aí, ministro Osmar Terra, não é um pecado também no governo, que o governo Bolsonaro se comunica mal, não? Bom, a questão de comunicação é outro problema, né? Eu acho que está melhorando a comunicação do governo, mas ainda tem coisas para melhorar, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que é importante explicar isso para as pessoas, né? Então, o que eu estou sentindo, que eu vejo na CPI, é que não se chama o governador para falar na CPI, não se chama o prefeito, que eles é que comandaram. Está se tentando, como fracassou, o número de mortes é grande, porque esse vírus ele é assim, ele contamina, ninguém consegue impedir isso, né? Nenhum país conseguiu impedir, a não ser os países que usaram mais racionalidade e ciência, que eu citei, a Coreia, o Japão e a Suécia. Muito menos mortes que na média do mundo. Mas nos outros países se tentou fazer de uma maneira atabalhoada. O meu estado, por exemplo, o Rio Grande do Sul, hoje, se fosse um país separado, ele seria o terceiro país do mundo em mortes. Um estado que tem uma rede de saúde excelente, tem os bons indicadores, está entre os melhores indicadores de saúde do Brasil, tem uma rede hospitalar, tem quantidade gigantesca de UTIs, de leitos de UTI. Como é que ele tem o terceiro país do mundo em morte, se fosse um país? Muito mais do que o Nordeste, inclusive, as mortes no Rio Grande do Sul, proporcionalmente, né? Por que isso? É a estratégia que está errada. Fechou demais, trancou demais, assustou demais as pessoas, né? Isso não resolve, não é assim que se resolve uma epidemia. Eu falo com experiência de quem já comandou o enfrentamento a pandemias. Como político e um principal líder do Rio Grande do Sul, como é que o senhor viu essa declaração do governador Eduardo Leite assumindo a homossexualidade dele? Olha, isso é um problema dele, né? Eu acho que o fato da pessoa ser homossexual ou não deveria atrapalhar a política, as suas decisões políticas, né? O que está se cobrando dele não é se ele é homossexual ou não, se ele é um governador competente ou não. Ele foi péssimo na condução da pandemia, né? Foi péssimo gestor da pandemia, né? Porque ele inventou, inclusive, bandeiras vermelhas e pretas e tal, que não adiantou nada, não adiantou absolutamente nada. E eu venho alertando, eu tenho tweets desde março do ano passado, né, alertando e mostrando que isso não ia funcionar. E realmente não funcionou. O Rio Grande do Sul tem, como eu disse, tem mais mortes que qualquer estado do Nordeste, né, e que a grande maioria dos estados brasileiros. Não tem, São Paulo é a mesma coisa. E ele praticou o lockdown lá, né? Muito, muito. E mal orientado, inclusive, pelo Pedro Alau, que está dizendo que não tem nada a ver com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, agora está tirando o corpo fora, mas ele foi um dos principais conselheiros do governador. Eu não acho que eles são genocidas, né? Eu acho que eles são mal informados só e equivocados. Mas aqui em Brasília, a impressão que tem do ministro, pelo menos a visão na mídia aqui, que eles propaulam, né, de que pelo menos lá ele fez o ajuste fiscal, é verdade? Ele fez o ajuste fiscal com o dinheiro do governo Bolsonaro, né? Com a quantidade de dinheiro que o governo botou lá. Nunca um governador do Rio Grande do Sul teve tanto dinheiro federal na mão para jogar, para botar em dia o salário, estava atrasado. Ele usou o dinheiro federal para fazer isso. Aí é fácil, qualquer um faria. Ministro, muito obrigado. Um abraço. E deixa um abraço aqui para o pessoal do Nordeste. Um grande abraço. Eu fui como ministro da Cidadania,
O lugar que eu mais visitei como ministro de Desenvolvimento Social também no governo do presidente Michel Temer e como cidadania do presidente Bolsonaro, o lugar que eu mais visitei, não podia deixar de ser, o Nordeste. Né? Encontrei com o senhor lá na Sudene. Pois é, nos encontramos na Sudene. Eu tenho grandes amigos, né, grandes parceiros, né? Tem o nosso querido Gilson aqui, que é uma grande revelação como ministro e como liderança política também, né? É nosso ministro do Turismo. Então eu gosto muito do Nordeste. Sempre que posso, vou para as praias do Nordeste, que são praias maravilhosas, né? E acho que nós temos que diminuir o medo, que a curva está diminuindo o número de casos. O Amazonas, inclusive, não morreu ninguém de ontem para hoje, a primeira vez desde o início da pandemia, né? E isso é uma tendência que vai chegar em todos os estados, em poucas semanas. Então, vamos aproveitar para voltar para as praias. É um absurdo terem fechado as praias, principalmente as praias do Nordeste. É um absurdo. Não tem justificativa científica nenhuma isso. Até porque o sol faz bem, né? Claro, mas aí no ambiente aberto, com o vento, com a brisa do mar, o vírus não para em pé, ele some, né? Ele fica vivo e contaminando dentro de casa. Frente a frente com Magno Martins.